Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui realizado, feliz e com o coração muito tranquilo, né? De ter tido uma relevância muito grande sobre o envelhecimento por causa do tema da redação do Enem 2025. Para quem não me conhece, eu me chamo Bartolomeu Fagundes, eu sou fisioterapeuta. Tô aqui nesse canal há mais ou menos um ano e meio, mas eu sou fisioterapeuta há 10 anos. Trabalho com envelhecimento, é minha área de estudo, sou mestre, sou doutor, sou especialista nessa área do envelhecimento e trago essa bandeira do envelhecimento para as redes sociais há mais de 5, 6 anos, mais ou menos, com o meu perfil, que é o @doutor do idoso. E ontem, milagrosamente, assim, eu até falo milagrosamente porque foi uma coisa meio divertida, né? Ontem eu estava indo para a missa que eu assisto é de 11 horas da manhã, é no domingo. Então, no caminho da missa, eu comecei a pensar, né? Eu vi que algumas pessoas já estavam indo para fazer o Enem, já estavam se direcionando às escolas, e eu pensei, meu Deus, caramba, diga aí, se o tema do Enem envolvesse alguma coisa do envelhecimento, ia ser muito bacana, né? Porque a gente precisa dar essa guinada, a gente precisa lutar aí a todo custo, militar mesmo, a favor das pessoas idosas. Fui para a missa, despretensiosamente, quando foi mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, eu recebi a notícia através de minha irmã, me mandou uma mensagem e fez: Você já viu o tema da redação do Enem? E, assim, chocada, impressionada. E, impressionantemente, o tema falava sobre o envelhecimento, né? Sobre os desafios aí do envelhecimento na sociedade brasileira. Gente, eu levanto essa bandeira todos os dias de minha vida, né? O que eu faço, o trabalho de reabilitação, o trabalho do cuidado com as pessoas idosas, isso dentro da fisioterapia é muito além de uma simples reabilitação, é muito além de um treino de força, de um treino de equilíbrio. Isso é muito além de um contato físico, de um atendimento respiratório. Isso é muito além de tudo isso, né? Porque o atendimento, a valorização das pessoas idosas é um ponto iminente e que muitas vezes a gente vê na mídia algo muito superficial, uma coisa ou outra, às vezes um Globo Repórter, aí um Profissão Repórter, que traz uma reportagem linda, massa sobre o envelhecimento, às vezes uma reportagem que traz um tomzinho assim de romantismo também, né? Mas eu sou muito transparente quando eu falo sobre as pessoas idosas, né? Primeiro, a gente precisa entender, né? Agora vamos falar num ponto de vista mais socioeconômico, né, do envelhecimento. A gente precisa entender que o envelhecimento populacional, especialmente no Brasil, que é um país que está em desenvolvimento, é um país emergente, ele vai nos trazer uma demanda que por vezes estava obscura, estava apagada, mas que é uma demanda iminente, rápida, uma demanda muito forte, uma demanda muito grande e que hoje em dia, se a gente não abrir os nossos olhos para o envelhecimento, a gente não vai ter lugar no mercado, né? Seja no mercado do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista profissional, né? A gente não vai conseguir, digamos que, atualizar as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas não estão apenas vivendo mais. Existe uma maior quantidade de pessoas que estão vivendo mais. Então, além da gente, do Brasil e o mundo, ter tido atualmente, né, um aumento de quantidade de idosos, a gente tem uma quantidade de idosos que estão vivendo mais, porque a gente teve um aumento de expectativa de vida. Então, quando a gente fala sobre pontos como expectativa de vida, a gente começa a imaginar, por exemplo, minha avó, que tem 90 anos, quando ela nasceu, a expectativa de vida era de 36 anos. Então, caramba, ela nasceu numa época, a expectativa de vida era 36 e hoje ela tem 90. Ela superou isso, ela quase triplicou isso daí, justamente porque a gente teve uma evolução, né? A gente teve uma evolução no mundo todo, né? E mais a gente fala da realidade brasileira aqui na parte mais regional para a gente. E essa revolução, ela fez com que as pessoas elas tivessem mais busca pela qualidade de vida, elas tivessem busca mais pela saúde, busca pelo esporte, pelo exercício e fatores naturais e sociais que fizessem com que elas vivessem mais, né? Então, o ponto de vista da evolução, da parte do envelhecimento, é um ponto que, por si só, já merece uma grande discussão, já merece essa ênfase, né? Se a gente parar para pensar também, o Brasil hoje, né, do último censo lá 2022, bem recente agora, a gente tem cerca de 32,1 milhões de pessoas idosas aqui, né, no nosso país. E isso é muito fácil a gente ver, né? Hoje em dia você vai para uma academia, para
supermercado, para um banco, qualquer ambiente que você for, você vai estar cercado de pessoas idosas. E não é uma, não são duas, não são três pessoas idosas. Você vai ter muita pessoa idosa ao seu lado e convivendo com você e fazendo tudo aquilo ali da mesma forma que você. Coisa que há uns 20, 30 anos atrás isso não acontecia, né? Geralmente as pessoas de 60 anos ou mais eram pessoas que ficavam mais em sua casa, mais restrito, não participavam muito do que a sociedade podia dispor para elas, né? Pessoas que se aposentavam e que acabavam ficando, por não estar mais numa idade mais ativa, acabavam ficando mais por sua casa, fazendo tarefinhas mais simples, e hoje em dia isso a gente sabe que não é mais verdade, né? Hoje em dia, com a aposentadoria, a gente nota uma outra perspectiva de vida para essas pessoas, né? Muitos continuam trabalhando, muitos buscam outros trabalhos, muitos buscam até outras formações profissionais. Hoje, a quantidade de pessoas de pessoas idosas que ingressam no ensino superior é uma quantidade gritante, uma quantidade muito grande, né? E isso é muito bacana porque a gente está dando novas perspectivas para pessoas que já têm um estudo, já têm uma vida, já têm uma história, uma família, né? Então a gente realmente precisa abrir o nosso olhar, precisa abrir o nosso leque de informações para essa parcela populacional. Hoje em dia, a gente tem 15,8% da população brasileira como pessoas acima de 60 anos. Então, eu não consigo mais deixar essa parcela populacional longe da nossa sociedade. Eu não consigo deixar mais ela escondida, eu não consigo deixar a pessoa idosa coberta de alguma coisa, porque eles são pessoas que estão completamente dotados de suas potencialidades e funcionalidades e estão hoje aí movimentando o mundo todo. A maior prova disso é que quando o MEC, né, ou enfim, o Ministério da Educação traz para a gente o tema de redação, todos os anos a gente sempre espera, mesmo a gente não fazendo mais a redação, a gente espera que seja um tema de muita relevância, porque sempre são temas que precisam ser mais discutidos, são temas que precisam mais ser valorizados. E hoje, esse ano, eles trouxeram o tema do envelhecimento. Então, essa pauta ela precisa estar em evidência para que a gente possa valorizar o que tem de melhor nessas pessoas. Teve um ponto muito forte que eu mencionei nas redes sociais, que eu sempre tenho falado, né? É que hoje em dia não é o novo que sempre vence, né? Não são as coisas novas, né? Mas são as formas de fazer o novo durar. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu tenho uma marca de roupa, inclusive tem até um vídeo aqui no canal com o Carvalhando, que é uma sumidade aí na área de estudos também sobre o envelhecimento e estratégias de consumo. Se eu tenho uma loja de roupa hoje em dia, é meio sem lógica eu focar na venda de roupa apenas para um público que não abarque o público idoso, porque a pessoa idosa, ela está viajando mais, ela também tem seu poder de compra, ela tem sua aposentadoria, ela tem sua participação social ativa, né, nas academias, nos grandes centros, nas universidades, nas escolas. Então, hoje, se eu abro uma empresa, se eu estou na parte social, na parte do capital, na parte econômica, e eu não tenho um olhar voltado para o envelhecimento, eu já estou ficando abaixo das outras empresas, eu já estou ficando para trás. Né? A minha empresa ela já vai nascer com uma estética aí que não vai estar abarcando todo aquele público que deveria abarcar. Então, eu fiquei muito feliz, muito realizado. Eu trabalhando com isso, estando na casa de pessoas idosas, e olha só, meu público é 90 a mais, tá? A maioria dos meus pacientes são acima de 90 anos. Então, eles trazem algo consigo que a gente não consegue comprar em nenhum mercado, em nenhum local, chamado experiência. A experiência, ela modifica, né? Ela transforma, ela faz com que a gente sempre acerte. Então, quem traz a experiência consigo não sou eu, com 32 anos. É uma pessoa idosa com seus 90, né? Que me ensina todo dia novas formas de fazer a mesma coisa, que me ensina a ter resiliência, a ter paciência, a saber lidar com suas próprias limitações ou com a limitação do outro, a ser refúgio para sua própria família. Então, é isso que a pessoa idosa me ensina. E é por isso que a gente precisa realmente trazer esse debate para o dia a dia, trazer esse debate para as nossas pautas, nossas condutas, para lidar também com o etarismo, né, que é o idadismo, com aquela visão estereotipada e ruim do envelhecimento que a gente cresce ouvindo, e também para a gente ir lá no tema da redação e saber quais são os desafios, né? Qual é a minha proposta para a gente conseguir desafiar isso aí, né? Quais são as propostas educacionais, propostas sociais. Eu acho que a educação
e as propostas sociais, elas estão aí casadas, coladas uma com a outra, para a gente conseguir trazer uma valorização para essas pessoas. Se a gente não começar a valorizar o idoso lá desde criança, desde bebezinho, como é que a gente vai querer que essas pessoas se tornem um adulto que respeitem o envelhecimento, né? Que respeitem a pessoa idosa, e que não tragam essa visão tão estereotipada. Então, eu acredito que sim, foi um avanço muito bom. Eu fiquei muito feliz por ter tido esse tema. Muito feliz também por trazer esse debate para vocês, porque é um ponto que eu sempre trago. Esse canal foi criado com esse intuito, né? Tudo que tem aqui nesse canal tem um envolvimento de pessoas idosas para que a gente possa valorizar esse público, né? Elevar, fazer com que eles tenham o real reconhecimento que eles merecem. Então, se inscrevam no canal, né? Participem aqui. Aqui vocês sempre vão estar encontrando um conteúdo que envolve a pessoa idosa, que valoriza a pessoa idosa, e é um conteúdo produzido por mim. Então, espero que vocês gostem e possam compartilhar também esse vídeo e me seguir também nas outras redes sociais, que é o @doutor do idoso. Esse vídeo vai ser postado sem corte, sem edição, sem nada, para que a gente possa pegar aí mais a carruagem andando disso aí do envelhecimento, tá bom? Beijo grande para vocês e até mais.